pessoal, tudo bem? Eu vou tentar fazer um vídeo rápido para compartilhar uma experiência que eu fiz hoje. Eu estava olhando os comentários no Twitter sobre o alcance da entrevista do presidente, o alcance e o sucesso que foi, né, a entrevista, e muita gente reclamando que não estava conseguindo acessar ela completa. E eu fui fazer o teste hoje de manhã. Consegui acessar, compartilhei de novo e depois, olhando as notícias no YouTube, eu vi o canal e eu tinha me inscrito no canal, então eu fui assistir. A experiência é a seguinte: eu fui fazer as minhas atividades e deixei ligado no canal e fui ouvindo enquanto fazia as minhas coisas, para ver se eu conseguia ficar o mesmo tempo que nós ficamos ouvindo o presidente falar, ouvindo essa outra conversa. E eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e foi muito legal, porque vai surgindo um novo formato, né, de conversação, digamos assim. Um novo formato de entrevista. Até fiz, enquanto eu estava fazendo as minhas coisas, eu vou anotando coisas, depois ninguém entende, só eu. E eu fiz uma pautinha rápida. Aí eu coloquei como itens monopólio do lugar de fala, que é o que a velha mídia sempre teve. Deixa eu pôr meus óculos aqui, porque eu já estou muito ruim das vistas. Eu tenho muita dificuldade para enxergar coisas pequenas sem óculos, então eu tenho que pôr. Então tá aqui, monopólio do lugar de fala, que foi o que sempre aconteceu com os veículos tradicionais de comunicação. Nós vimos aí que durante 5 horas de conversa, ou talvez uma boa entrevista com uma pessoa, com seriedade, com respeito, você consiga tirar informações dela que a mídia tradicional leva muito tempo para conseguir, consegue tudo fragmentado e depois tem que remendar lá nas redações e acaba dando essa confusão que a gente tá vendo aí. Eu vi agora a entrevista do Flow com amigos, eu coloquei assim na minha pauta, Morgado mais Vinheteiro. Vinheteiro eu já assinava o canal dele, se não me engano foi por intermédio do Nando Moura, que era um outro youtuber que eu também era inscrita no canal e também ouvia, mas depois essas pessoas foram se transformando em outras coisas e elas foram se achando maiores do que o governo, os indicados, o presidente, e aí começaram a mudar de lado e eu também mudei, saí fora e não perco tempo ouvindo o que não me interessa, o que não me edifica, entendeu? Mas voltando aqui, canal do Vinheteiro eu já conhecia, já tinha visto e acho muito bom, porque ele fala sério, né, sobre música, sobre cultura, com ar irreverente, é claro, mas eu percebo que tem conhecimento e fala sério, então eu sigo. E a conversa estava tão agradável, novamente, tão agradável, que eu consegui fazer absolutamente tudo de forma tranquila, enquanto eu ia ouvindo. Consegui terminar as minhas atividades, não absorvi tudo da conversa, porque é óbvio que eu não estava focada só nela, mas absorvi muita coisa da conversa, poderia até repetir algumas coisas da conversa, mas a experiência que eu queria compartilhar era essa, de que num ambiente menos hostil, você consegue extrair mais coisas das pessoas, com uma pessoa à vontade e um perguntador desarmado, que é a história que eu falei ontem do armamento e desarmamento verbal, né? Porque tem gente que acha que arma é só arma de fogo para poder atirar e matar, e não é. Tem muitas outras formas de se armar contra as pessoas, e uma delas é ocupando ambientes de
de poder de decisão e influenciando as pessoas através desses ambientes. Então, nesse sentido aí, a nossa mídia está completamente por fora, completamente obsoleta e completamente contaminada. Por isso que eu acho que as pessoas gostaram tanto desse formato de entrevista. À vontade, me senti como se estivesse numa mesa de bar no fim da tarde, num happy hour, conversando com gente inteligente, gente culta, gente bem-humorada, é isso. Para mim, se for uma conversa assim, acho que eu varo noites na beira de uma fogueira, numa mesa, enfim, é isso. Então tá aí, eu acho que essa coisa de a gente pode aproveitar e fazer alguns exercícios que o professor Olavo de Carvalho incentivava a gente a fazer, que é o de compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento. Eu assisti um vídeo desse mesmo vinheteiro, Lorde Vinheteiro, no Twitter, eu vi os vídeos dele na Fonte di Trevi, em Roma, acho que em viagem turística, não sei. Também não fiquei observando muitos detalhes. Vejo o que me interessa das coisas, o que não me interessa eu deixo passar. Então, até fiz um comentário, porque eu não gosto de viajar, eu tenho preguiça de viajar. Eu gosto sim, gostaria de me teletransportar, estar em outro lugar, mas não ter que fazer aquele translado todo, que eu acho cansativo, desgastante. Então, assim, eu pude observar, eu concordava com um, concordava com o outro durante o papo, que foi muito legal. Eu de fora participei da conversa. Podem ter certeza que eu participei. Se eu tivesse na hora, eu tinha dado altos palpites. Altos palpites sobre várias coisas. Então, compartilhar conhecimento é bom, porque nem todo mundo vai ter a mesma oportunidade que a gente teve de fazer viagens, de conhecer músicas, conhecer filmes, conhecer comidas, conhecer coisas que nós temos a oportunidade às vezes, e isso não nos torna melhor que as outras pessoas, nos torna com mais bagagem de conhecimento. Então, quando a gente tem a generosidade de compartilhar isso com as outras pessoas, é muito bom. Compartilhar uma viagem, um lugar bonito, uma experiência agradável ou desagradável para evitar que as pessoas passem, eu acho perfeito, perfeito. É isso que a gente está precisando, mais do que armamento verbal, né? Eu acho que a gente está precisando de armamento letal mesmo, porque as coisas precisam mudar, a violência no Brasil é muito alta. E as pessoas precisam aprender a se defender, elas precisam, é um direito delas. Então, essa conversa tem que ser amadurecida, tem que ser adulta, não tem que ser esse papinho de não quero, não gosto, não faço, né? Tá infantil, né? Essa coisa de não gosto, é feio, não faço, não é? A conversa tem que ser madura, adulta, mesmo que num tom de humor, de descontração. Mais um ponto aí para o canal do Flow. Então, assisti toda a entrevista, gostei demais, papo super agradável. Me lembrou, inclusive, na hora fui lá no Twitter e coloquei um comentário sobre a Leda Nagli. A Leda Nagli, eu sei que ela já foi jornalista da Rede Globo, e na época eu não acompanhava porque eu nunca fui global, já falei para vocês, nunca fui. Muitas pessoas lá eu gostava, achava bacana, interessante, inteligente, mas eu não gostava da emissora, do formato, daquela vaidade toda, e isso me afastou da Rede Globo. Então, quando eu vejo ambientes assim mais amistosos, sabe, mais acolhedores, com pessoas mais simples, mais despojadas, eu gosto mais, eu me sinto mais à vontade, estou à vontade para falar, isso eu gosto. Quando eu me pego num ambiente onde as pessoas estão simplesmente te julgando, te avaliando da cabeça aos pés, esperando você tropeçar numa palavra, errar uma palavra, fazer uma coisa para te julgar, te qualificar, não gosto, esses ambientes me afastam. Então, gostei demais. Compartilhar conhecimento, notícias verdadeiras, boas, ruins, verdadeiras, boas ou ruins, mas verdadeiras.
compartilhar empatia, que é muito legal. Gente, tá tendo tanta gente carrancuda na televisão que afasta as pessoas, nas mídias em geral, né? Gente, ou com uma figura carregada demais, ou com uma figura insossa demais. Tá ruim. Escolham seus, escolham as pessoas com quem vocês se identifiquem para conversar, para ouvir, para gastar o seu tempo enquanto você está fazendo as suas coisas. Escolham. A gente tem essa liberdade de escolher. Antigamente a gente não tinha, eles escolhiam por nós os âncoras, os atores mais bonitos, as musas do bumbum mais bonito, as garotas do Fantástico, as garotas das 6, das 7, das 8. Não. Vamos escolher nós as nossas referências, né? Sejam elas estéticas, musicais, comportamentais. Nós temos a liberdade de escolher. Não vamos deixar essa gente escolher por nós. Por favor, eles estão escolhendo a sua sexualidade, o seu estilo de cabelo. Essa coisa, por exemplo, deixa eu dar só um exemplo, sem me cancelar, pelo amor de Deus. Essa coisa, por exemplo, de que as homossexuais mulheres, as lésbicas, delas se transformarem num homem, tipo, vestir bermudão, com camisetão, com cabelinho hominho. Quem que disse que tem que ser assim? Por que é assim? Por que elas se vestem assim se mulheres que gostam de mulheres bonitas, arrumadas? Umas coisas que assim não dá pra gente entender, mas se você pegar as referências certas, pessoas que fazem os comentários certos, você vai saber por que tudo isso acontece. Então, escolha você, o seu interlocutor, com quem você quer dialogar, quem que você quer que te dê as notícias. A gente pode fazer isso, a gente não precisa viver preso a uma emissora de televisão, a um jornalista, porque ele tem um sobrenome, ele tem uma tradição e tarará. Não precisa, os tempos mudaram. Então vamos compartilhar conhecimento, notícias, empatia, sinceridade. Esse é um alerta para o público jovem. Nessa conversa que eu participei virtualmente, nesse canal que fez a entrevista com o presidente, vocês me desculpem eu não estar citando o nome das pessoas, porque é tão novo para mim que eu ainda não conheço, eu não sei o nome do apresentador, eu não sei nada ainda, eu vou me informar, calma. Então, hoje eu assisti mais um programa, também não tive a oportunidade porque estava ouvindo e fazendo outras coisas. Então, um alerta para o público jovem. Olha, durante essa conversa que eles tiveram, eu achei fantástico, porque eles levantaram coisas da minha infância. Eles falaram sobre o Maurício de Souza. Olha para vocês verem como que eles perverteram tudo. O meu personagem preferido, Maurício de Souza, sempre foi o Chico Bento, gente, sempre foi. Acho que porque sou de Minas e a gente fala muito engraçado, e eu gosto, é sonoro, é acolhedor, é divertido, então sempre foi o Chico Bento, meu personagem predileto. E eles falaram de personagens que eu gostava tanto e eles são tão desprezados. Sabe quem que eu gostava? Eu acho que é do Maurício de Souza. O Rolo e a Pipa. O Rolo era um que tinha um cabelinho, acho que ele era hippie, um cabelinho todo enroladinho, e a Pipa era a garota que ele namorava, eu acho. Esses eram personagens que eu adorava. Hoje, eu não sei mais quem é o Cebolinha, quem é a Mônica, quem é o Chico Bento, se eles cresceram de forma saudável, se eles se transformaram em gays, em super-heróis, em atores da novela Malhação, sei lá. Eu não sei porque eu larguei. Eu acho que é isso que os jovens têm que fazer. Sei lá, vai lá nos arquivos dos seus pais e olhem o que eles fizeram com essas personagens infantis que eu consumi, meus amigos da minha geração consumimos. Vai lá para vocês verem, eles transformaram todos em homossexuais, em gente ridícula, em políticos,
eles perverteram, eles estão pervertendo, é exatamente o que estão fazendo na Disney, pervertendo, transformando as princesas em moças drogadas, moças, sabe, moças feministas, os príncipes em homossexuais, os cavalos, até com os bichos das histórias infantis, eles estão mexendo. Eu lembro que tinha um casal também que eu morria de rir desse casal, que era o Pateta e a Clarabella. Gente, eu jurava que o Pateta era um cachorro. Um cachorro. O Pateta é uma vaca, não é? A Clarabella é uma vaca, então o Pateta é uma vaca, não é? Brincadeira, tô dando uma de Anitta aqui, tá? É porque esse jeitinho meio bocó, meio bobinha, sabe? Meio tapadinha, atrai um monte de garotinhos, de hominhos que querem fazer aquelas menininhas bobinhas virarem mulheres. Às vezes eu faço esse papelzinho só para as meninas verem o tanto que é chato e ridículo isso, tá? Então vai lá, pesquisa hoje, tarefa de casa de hoje. Não precisa me entregar porque o professor não corrige tarefa direito. Quando eu fui para a sala de aulas, eu desisti, vocês sabem por quê? Porque o que todo professor fala é verdade. A gente trabalha menos dentro da sala de aula, naqueles 40 minutos, do que em casa. O professor trabalha mais em casa. O bom professor trabalha em casa. Muito mais, porque ele lê os trabalhos, ele ajuda, ele corrige as crianças, ele ajuda ela, vai lá e ajuda ela a fazer direito. Não dá tempo de fazer tudo isso e ser um bom professor. Por isso que a maioria dos bons professores estão fora das escolas. Quem está ocupando o lugar são os servidores públicos da área da educação, esses que o Simpro utiliza como militantes para ganhar aumento, para fazer propaganda de sindicato e etc. Mas os melhores professores estão fora das salas de aula, fora das universidades, porque eles sabem que dentro não dá para ele ser ótimo e fazer tudo que um professor precisa. Por isso que eu sou a favor da educação, eu sou a favor da boa educação. Eu acredito que com a reeleição do governo, lógico, isso é projeto para o futuro e depende de muitas coisas. A gente precisa conversar sério sobre educação e sobre remuneração dos professores. Eu sou uma professora que não quis ir para a sala de aula, assim como muitos não querem, eles vão porque eles recebem para isso. Entendeu? Daí vocês veem o nível baixo da nossa educação. Não é culpa do professor A ou B, eu compreendo todos eles, eu sou capaz de compreender todos eles porque eu vivi a experiência que eles vivem. Eles vivem uma experiência de exploração, sim. Por isso que muitos deles se transformam em militantes e não vão ensinar nada. Vão pegar o dinheiro do serviço público, que é ótimo, independente do tanto, é ótimo. É ótimo, porque é melhor você ser um professor que recebe alguma coisa do que um professor que faz muito e não recebe nada. Como foi o nosso querido professor Olavo de Carvalho, né? Que vivia mendigando aí na TV, nos canais, lutando para não ser banido, para não ser desmonetizado. Nós sabemos, os bons estão fora, não é porque eles não querem, não. É porque eles sabem que para ser bom, ser um bom professor e ir para a sala de aula é muito complicado. Então, é uma coisa que precisa ser regulamentada, regularizada, organizada. Mais até do que regulamentar droga, regulamentar casamento gay, essas bobagens que não mudam nada, entendeu? Primeiro educação, primeiro obrigação. Sabe por que eu demorei para vir fazer meu vídeo? Porque eu estava fazendo primeiro a minha obrigação, porque eu estou cobrando de mim uma disciplina desde o dia que eu me propus a estudar por minha conta própria, com um professor que já morreu, inclusive já morreu. Eu estou agora organizando o material dele para eu ler, para eu pesquisar, para eu falar com autoridade, coisa que os meus colegas aí dos outros canais já fizeram, já foram lá, já o conheceram, já o entrevistaram. Eu estou começando agora, mas ele é o meu espelho como professor, Olavo de Carvalho, meu filósofo preferido e meu professor.
como professor, eu não sei ainda, porque eu tenho divergências, às vezes, com alguns professores. E isso cria um climão, mas vou fazer tudo certo. Estou me cobrando disciplina, primeiro a obrigação, depois a diversão. Isso aqui para mim é legal, a diversão. Foi o que eu ouvi lá no podcast do Flow hoje, que ele gosta de fazer. Quando a gente gosta de fazer, a gente faz com amor. Sabe, a gente faz bem, a gente quer fazer quando tá relaxado, quando tá feliz, para não agredir, para não machucar as pessoas. E eu tô aprendendo isso. Então tenham paciência comigo, por favor, tá? Quem sabe eu não me torne uma ótima professora e contribua com a educação do Brasil futuramente, né? Tô tão acabada assim que não posso dar boas aulas ainda, não. Não quis. Preferi fazer arte do que ir para a sala de aula. Também não fiz muita arte, porque tudo depende de conchavos, de panelas e de muitas relações que você não tá afim às vezes. Preferível ficar só, e só é mais difícil, não é verdade? Então a gente vai fazendo do jeito que dá, com o material que tem, com o tempo que tem, com o conhecimento que tem, e vai adquirindo mais. Não é bom assim, não é limpo, não é honesto. Eu aprendo com meus amigos dos outros canais, vou até pôr uma música aqui pra gente, pra eu não esquecer, peraí. Essa música é sensacional. With. Ah, gente, isso aqui é da minha época de riponga. Riponga, eu adorava. Eu nunca fui hippie. Só os camisa tie-dye, cabeleira cebosa, todo mundo sem dormir. Eu sei o que é isso. Hippie. Joy Cooker. Às vezes eu fico tentando falar inglês muito bonito e sai horrível, né? Eu vou falar direitinho assim, ó, Joy Cooker. With a little help from my friends. Olha que massa. Quando eu terminar, eu deixo, tá? Eu não sei como é que esse negócio de direitos autorais, não. Eu não tô roubando nada de ninguém. Eu tô aqui na minha sala de música ouvindo essa música. Não tô pedindo nenhum real para o Joy Cooker, que já morreu. Não tô pedindo nada, dinheiro para gravador. Não tô pedindo nada para ninguém, tá? Só tô curtindo meu som. Pode? Isso pode? Então, tô curtindo aqui na minha Rádio Frida. Vamos continuar aqui. Então, vi lá o canal dos meninos, adorei. Adorei. Acho que chama o Paulo Guedes também, acho que vai dar... Sabe, a gente precisa ouvir mais esse ministro. Ele é tão moderno, eu já ouvi ele conversando, ele é muito moderno. E eu acho que vai dar também a oportunidade dele falar um pouco sobre onde ele adquiriu tanto conhecimento em economia para ser um economista tão reconhecido por todo mundo. Vale a pena, se ele aceitar, se ele tiver tempo. Acho que vai ser bom pra gente também. E eu acho até que esse formato aqui, ó, de podcast, ele serve mais como checador do que essas agências, porque você escuta a pessoa falar, você tá vendo ela falar, você tá olhando no olho dela e você sabe se ela tá mentindo ou não, e você vai lá no Google, digita o que ela acabou de falar e aí vai sair. Então isso aqui é melhor como checagem do que essas agências pagas. As agências pagas, eles checam as notícias que os incomodam, as notícias que os prejudicam, mas as que prejudicam os outros, eles não estão nem aí. Eles fazem divulgar notícias falsas para depois ir lá e acusar. É aquela coisa esquerdista de acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Desde o começo da campanha eles estão fazendo isso, acusando esse presidente de genocida, de homofóbico, de homicida. Homicida acho que ainda não acusaram, né? Genocida, nunca foi. Nunca mostrou
uma dessas facetas. Intolerante pode ser, sim, eu também sou. Às vezes sou intolerante com gays sem educação, esses que parece que estão com, sei lá, espírito zombeteiro aí, que não consegue se livrar. Gente chapada demais também, a gente não aguenta, né? Gente bêbada, a gente não aguenta, né? Então, intolerante todos nós somos. A diferença é com o que, quando e como e por quê. Eles são intolerantes, como nós somos intolerantes. Eu sou intolerante com Lula. Eu não aguento, juro por Nossa Senhora da Aparecida, se existe essa Nossa Senhora. Eu não dou conta de ouvir por meia hora, porque me faz mal. Sinceramente, é porque eu tenho problema, primeiro, eu tenho problema com mentira, eu já falei. Eu tenho um detector de mentira. Eu tenho, sempre tive, graças a Deus. Obrigada por esse detector. E quando eu escuto, e outra, quando eu vejo que a pessoa está mentindo e está enrolando demais, eu me sinto idiota. Aí eu não quero ouvir. Aí eu saio fora, eu dou um jeito de despistar. E, como eu já disse, que eu não acredito que o povo brasileiro queira ser representado por esse tipo. Então é isso. Então tá, vamos lá, vamos terminar aqui porque eu quero colocar música e eu quero fazer outras coisas. Então, eu tô com 2 playlists aqui, uma delas já dei o nome de Basta. Essa eu misturo letras de música, que se você fizer uma sequência bem grandona, é lógico que eu tô pegando letras alheias. E eu tô fazendo por dedução, por complementação, uma ideia com a outra. É o que eu digo que é fazer patchwork. Eu pego letras de música e vou desenvolvendo um diálogo com outros músicos, com outras letras. É assim que eu brinco de DJ, é assim que eu brinco de radialista, de programadora musical. Como eu disse para vocês, eu queria ter ido trabalhar no Correio Brasiliense, lá na rádio do Correio como programadora, até andei conversando com isso, mas não deu certo, né? Tava em crise, deixa pra lá. Estou aqui fazendo. O importante é você não deixar de fazer porque você não tem o estúdio, não tem a câmera. Faz com o celular, meu computador aqui, ó. Estraguei a tela, tô usando 2 telas porque eu estraguei uma e preciso da outra, senão não enxergo. Então faça, está surgindo novos comunicadores, está aí esse novo formato de checagem e de entrevista que é maravilhoso, não é novo, mas para o público jovem é legal. É o que eu estava falando, é o que eu estava falando lá da Leda Nagli, que eu acompanhava no Sem Censura. Adorava o mesmo formato desse rapaz aí que entrevistou o presidente, uma conversa entre pessoas, conversa. Sabe? Você vai falando, se forem 2 pessoas que não se topam, lógico que vai ficar falso, artificial, como é normalmente entrevista de artista, de músico com jornalista. Ele vai porque tem que ir, ou porque ele ia no show. Mas é um saco, são perguntas chatas, o cara não gosta, ele não queria responder, mas tem que fazer. Esse formato não, informal. Informalidade para o que pode ter informalidade, formalidade para o que necessita de formalidade. Como, por exemplo, o respeito necessita de formalidade. Se você está num ambiente de respeito, respeite. Se você está num ambiente mais informal, tudo bem chamar o presidente de você ou de Jair, não é? Se você precisa demonstrar que você respeita aquela pessoa, use o tratamento correto. Ok? Isso é dica de professora. Só um minutinho aqui que eu vou ter que desligar, que tem alguém Então, gente, olha, eu já falei demais. Na verdade, tá vendo como eu falo que quero fazer rápido? Nunca é. Quando eu falar que vai ser rápido, então faz o seguinte, pode saber que vai demorar. Quando eu falar assim, hoje eu vou demorar, vai ser rapidinho, porque na verdade não tinha nada para falar. Então tá, aí já falei, ó. Meus personagens preferidos eram o Rolo e a Pipa. Me respondam se a Clarabella e o Pateta eram bovinos ou se eram caninos, do reino bovino canino. Eu tenho que me adaptar, voltar para a sala de aula, gente. Eu não fui. Pera, calma.
Então, Clarabelle e Pateta, vamos pesquisar se eram um casal de bovinos ou de caninos. O Pluto que era cachorro, não era? O Pateta é um boi. Tá. Então tá, já fiz todos. Olha, Turma da Mônica, eu esqueci essa parte da pauta. Turma da Mônica, personagens anônimos, tem muitos. Tem o Peninha, eu acho que era tudo Maurício de Souza, que era um cientista maluco, que também era muito legal. Tem o Zé Carioca, Zé Carioca não é do Maurício de Souza. Tá vendo como a gente precisa se atualizar? Fiquei pouco tempo nas salas de aula, porque eu não quis. E você vai perdendo um pouco o jeito de lecionar, de ensinar. Então, quando você vê um mau professor, pode ter certeza que ele está precisando de uma educação continuada, de uma formação continuada, dar continuidade para o curso, assim como eu preciso, como todos nós precisamos. Vamos compartilhando necessidades também. Não vamos compartilhar só o nosso melhor, vamos compartilhar também as nossas dificuldades, que assim quem tem te oferece, você o que tiver compartilha, né? Eu vou terminar minhas playlists e vamos ouvir mais um pouquinho de Joe Cocker. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. What would you do if I said I do? Joe Cocker, adoro. Adoro, ouvi demais na minha época de juventude. Eu não tenho um pingo de vontade de voltar aos 20 anos, gente. Época ruim. Melhor fase, mais madura, que a gente aprecia melhor as coisas. Uma dica para os jovens. Depois dos 20, tudo fica melhor. Se você colaborar, é claro. Um beijo, tchau.